Não existiam aliens antes do século XX. A ufologia foi introduzida por H. G. Wells em 1898, que foi precursor de muitos outros gêneros de ficção. Os discos voadores como conhecemos hoje surgiram a partir do livro de H. G. Wells, Guerra dos Mundos, famoso por, mais tarde, acontecer a famosa narração nas rádios dos Estados Unidos, apavorando toda a população e introduzindo a cultura dos discos voadores e o futuro fascínio pela população. A Guerra dos Mundos é uma história sobre a invasão da Terra por marcianos inteligentes, dotados de um poderoso raio carbonizador e máquinas assassinas, trípodes, semelhantes a depósitos de água sobre tripés. O primeiro caso ocorreu em 1947. Antes disso, durante os séculos registrados na humanidade, houve no máximo 2 casos que ainda são discutidos se eram OVNIs como descritos atualmente. 2. A ideia de discos voadores surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, impulsionado pelo nazismo e a tentativa do Partido Nazista em criar um disco voador. 3. A ideia de discos voadores foi introduzida pela teosofia que, por sua vez, influenciou Maria Orsic, que foi uma das gurus de Hitler, o levando para o lado místico e cabalístico e introduzindo a ideia de comunicação de seres de outros planetas. 4. Antes mesmo da ideia de alienígenas, Aleister Crowley fez contato com o ser Aivas, dado por ser um demônio, que deu origem às características físicas dos alienígenas narrados em outras situações e no cotidiano. 4.1. Aivas foi dito por ele mesmo como sendo mensageiro da besta. 5. Crowley foi influenciado pela cabala e hermetismo, além da sociedade hermética da Aurora Dourada, teosofia e o telema, mais especificamente pela teosofia, criada e difundida por Helena Blavatsky, uma espião russa que fundou a Sociedade Teosófica em Nova York justamente para elaborar essa cultura esotérica, preparando o terreno para o que estaria por vir. 6. As raízes da teosofia advêm de tradições orientais do Nepal e Tibete, como o budismo, cabala, shintoísmo e culto a deuses antigos. 7. Crowley, por sua vez, influenciou Jack Parsons, um químico construtor de foguetes que foi responsável pela abertura de um portal com o ritual Babylon, em 1946, coincidentemente, um ano antes do primeiro avistamento oficial de OVNI em 1947, pelo piloto Kenny Arnold, e tudo isso, nos Estados Unidos, o berço do misticismo do século XX, e de onde viriam muitos outros rituais, e coincidentemente, onde se estabeleceu parte da elite mundial. 8. Elite mundial por sua vez que consiste em grandes famílias como os Rothschild, Rockefeller, Morgans, Bushos, dentre outras, todas residindo em Nova York, Londres ou Paris, os berços iluministas e envoltos de magia e ocultismo, que foram precursores de todos os maiores males da humanidade. 9. Após o primeiro caso em 1947, a mídia e o cinema norte-americano começaram a explorar o tema OVNI, e por conta disso, surgiram vários charlatões e pessoas relatando serem abduzidos, contatos ou avistarem OVNIs e criaturas, mas a maioria delas todas desmascaradas mais tarde. 10. No mesmo ano do avistamento de Kenneth Arnold, houve também o incidente de Roswell, que foi o primeiro grande psil da humanidade, criado justamente para alavancar a agenda OVNI e introduzir o engano às pessoas. 11. A estratégia do governo junto com os militares, maçônicos e grande mídia era de ocultar propositalmente para aguçar a curiosidade e conspirações das pessoas. Inicialmente vazaram informações e até mesmo filmagens que era um disco voador, mas logo em seguida, mudaram a declaração dizendo-se apenas um balão, tudo de forma proposital para que as pessoas desconfiassem que o governo esconde algo. 12. A mesma tática é ainda usada nos dias de hoje, onde o governo sempre ameaça revelar algo, oculta incidentes e etc., mas nunca acontece nada, e as pessoas ainda permanecem na dúvida. 13. A estratégia é que justamente as pessoas não saibam para que elas teorizem e pensem que sim, o governo oculta a vida em outro planeta, e devido à curiosidade e impulsionamento da mídia para com esse tema, as pessoas acabam se tornando entusiastas, entrando para seitas alienígenas e se tornando crentes de que eram os deuses astronautas. 14. As seitas ufológicas, em sua maioria, surgiram justamente nos Estados Unidos e foram criadas para propósitos políticos e governamentais, muitas delas apenas para servirem como distração e eliminarem o cristianismo e outras religiões do Estado. 15. Tanto a cientologia como outras seitas foram criadas com base em temas ufológicos, mas elas têm essa fachada para esconderem pedófilos, satânicos e outras seitas que já existiam antes, como a Golden Dawn entre outras. 16. O propósito dessas seitas, além de ocultarem vários criminosos e esconderem outros tipos de atos obscuros, como orgias e rituais, também serve para afastar as pessoas de Deus e tentar acabar com o cristianismo, levando muitos cristãos para esse lado. 17. As seitas ufológicas são as religiões que mais aumentaram desde 1950 até o momento, e mesmo que o dito cristão passe a apenas a acreditar nesse tema, continuando a ser cristão, no final, ele estará sendo levado pelo engano. 18. A NASA foi criada com propósitos políticos, para receber fundos do governo, mas eles também aproveitaram para rechear a cultura alien para criar uma narrativa propensa a seus meios, como colaborar com a exploração espacial e toda essa cultura criada pela NASA e Hollywood. 19. A NASA usa a temática ufológica para continuar suas supostas pesquisas, mas estes mesmos foram desmascarados sobre a ida à Lua e diversos outros programas espaciais e viagens que se provaram gravadas de um fundo com chroma key.
20. A NASA foi fundada após a explosão da ufologia e com a ajuda de Jack Parsons. 21. A NASA junto com a CIA ajudou a recrutar os cientistas nazistas que fugiram na Antártida e estavam construindo o modelo de disco voador para Hitler. 22. A Operação Paperclip, como ficou conhecida, reuniu cientistas ocultistas e desde então, a NASA passou ainda mais a se aprofundar em temáticas envolvendo misticismo, cabala e ufologia. 23. Hollywood também foi um dos responsáveis por alavancar a cultura alien, justo o dia em que a Terra parou de Robert Wise, Guerra dos Mundos e A Coisa do Outro Mundo, foram criados todos na década de 50 e aproveitaram o hype do momento, mas também serviram para muitos ufólogos nascerem e se propagarem. 24. Com contatos imediatos do terceiro grau, Steven Spielberg levou ao auge a temática ufológica, que mais tarde foi impulsionada por Arquivo X e a famosa frase "You want to believe", que querendo ou não, fez com que a maioria das pessoas quisessem acreditar nessa narrativa alien. 25. Aliens são as criaturas da antiguidade que antes eram vistas como demônios, fadas, duendes e outros seres mitológicos. 26. Estes seres existiram e existem em muitas mitologias antigas, em todos os continentes, em todos os países, e foram propagados por séculos em livros, relatos e etc. 27. É mais plausível crer que essas criaturas da antiguidade que foram descritas há anos sejam mais válidas do que aliens que surgiram há menos de 80 anos. 28. Não há nenhuma fotografia de alien desde a invenção da câmera e dos celulares. 29. Os relatos são contraditórios e todos envolvendo política. 30. Cada contatado descreve seres diferentes e que não possuem relação. 31. Estes seres têm a mesma mensagem de preservar a Terra, evitar guerras e avisar os humanos, como todas as narrativas políticas dos anos 50, 60 e 70, usadas por governantes e a elite. 32. As mensagens dos contatos eram sempre com o intuito de impulsionar alguma diretriz ou ideologia política. 33. Vários contatados e charlatões foram desmascarados e até assumiram seus truques. 34. Não há registros concretos de alguém tocando ou pegando alguma peça de um disco voador. 35. Tirando o cabelo de anjo, não há nenhuma evidência de discos voadores, e o cabelo de anjo pode ser explicado de outras formas que não envolvam máquinas que viajam entre o espaço-tempo. 36. Star Trek, V e outras séries norte-americanas surgiram de maçons para criar narrativas e alimentar a cultura alien. 37. A cultura alien serviu e ainda serve como cortina de fumaça para vários acontecimentos globais. Sempre que há algum escândalo, surge um caso alien. 38. Dentre milhões de relatos registrados pelos governos, há apenas menos de 2.000 que ninguém conseguiu uma explicação para o que seria. 39. Dentre esses 2.000 casos, mais da metade, as testemunhas relataram os objetos mudando de forma, sumindo, aparecendo, mudando de cor, sem emitir ruídos ou deixar rastros. 40. De fato, a maioria dos OVNIs mudam de cor, forma, não tem ruídos, são seres etéreos, como os famosos ectoplasmas. 41. Os relatos menos inverídicos de contatos com aliens e abduções. Alguns contatados disseram que as criaturas cheiravam a enxofre, cheiro característico de demônios e pessoas possuídas. 42. Vários contatos relatam que após invocarem o nome de Jesus, terem crucifixos ou terços, essas criaturas eram repelidas. 43. Muitos dos casos de avistamentos e contatados envolviam pessoas de religião nova era, cabalística, budista ou algo desse gênero. 44. Vários contatos foram hipnotizados para criarem uma narrativa favorável. 45. Vários contatados apresentaram sintomas iguais a sintomas de ataques demoníacos e espirituais. 46. Os contatados também relataram tortura e todo tipo de maldade desses seres que os abduziram. 47. Os aliens são descritos como se parecessem rãs e sapos, o que condiz com relatos bíblicos. 48. Vários aliens descritos têm a aparência dos povos arianos, descritos pelos nazistas e fascistas. 49. Vários casos de OVNIs foram experimentos do governo com armas químicas e biológicas. 50. Alguns casos foram criados apenas para divulgar alguns filmes e impulsionar a cultura alien em Hollywood. 51. Aliens se disfarçam de demônios porque é a roupagem perfeita para os mesmos, visto que hoje em dia as seitas ufológicas dominam as religiões alternativas, é atraente para as pessoas, principalmente para os apreciadores de ficção e nerdices, além de explicarem muitas coisas como os deuses astronautas, milagres, curas e aparições nos céus como as de Nossa Senhora. 52. Aliens são demônios.